Amém, querido? Glória a Deus. Uau, eu quase, na multidão das crianças ali, eu quase fui atropelado por elas ali. Que lindo, queridos. Eu sempre gosto de dizer que criança não é a igreja de amanhã, amém? Quantos concordam comigo aí? Digam amém, por favor. Eu gosto de dizer que criança é a igreja de hoje, amados. É muito triste uma igreja sem crianças. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor. Lá em Atos 3. Deixa eu tomar uma água, fazer uma propaganda para o Na Real aqui. Cadê o povo do Na Real? Na Real, adolescentes, cadê? Ih, meu Deus do céu. Ó, mas vou dar mais uma chance, tá? Olha lá, ó. Na Real Teens. Uou. Cadê o Na Real Jovens aí? É que tinha mais adolescente de manhã. Glória a Deus. Amém, queridos. Coloque a mão sobre o seu peito. Há uma glória neste lugar. Feche seus olhos. Há uma graça neste lugar. Há um mover neste lugar. E nós somos o alvo deste mover profético do Senhor, que está sobre a igreja Aba, que está sobre as igrejas que amam e obedecem à palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor Deus, nós declaramos, Senhor, Deus, tudo quanto o Senhor tem, tudo quanto o Senhor tem, nós vamos receber. Deus, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento. Abra, Senhor Deus, para que possamos compreender, Senhor Deus, e viver, Deus, em todo o nosso potencial. Deus, eu creio naquilo que o apóstolo Paulo disse, Senhor Deus, que nós teríamos os nossos olhos iluminados para que pudéssemos entender a esperança da nossa vocação em Cristo Jesus. Deus, há muita glória neste lugar. Em nome de Jesus, nós declaramos toda sequidão aqui, Senhor Deus, há de acabar. Deus, Deus, processo, Senhor Deus, de desespero, de tristeza, Senhor Deus, nós cremos, Senhor, há uma palavra profética para esta noite, neste lugar, e nós cremos, Senhor, pessoas sairão daqui, Senhor Deus, Deus, tocadas, Senhor Deus, sairão daqui em chamas, Senhor Deus, e aonde quer que elas andem, Senhor Deus, em qualquer região desta cidade ou fora dela, Senhor Deus, incendiarão. Eu creio nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O que eu tenho, eu te dou. Amém? O que eu tenho, eu te dou. Semana passada, a gente tinha sido convidado por um pastor da igreja Aba de Gaspar. Nós estávamos indo ministrar 2 dias lá. E até então eu estava de boa. E daí ele me mandou uma mensagem assim: nós, igreja, estamos com muita expectativa. Me deu vontade de fazer a volta e voltar. E voltar, mas daí o Espírito Santo falou assim: para com isso, rapaz. Toma atento, né? Tem alguns pais aqui que falam ainda aquela expressão antiga: toma atento, menino. Toma atento. O que você tem é poderoso, é meu, eu te dei. Eu falei: Deus, então eu vou, debaixo dessa palavra profética que eu creio que é o teu Espírito Santo que está ministrando. E queridos, as coisas aconteceram. Foi lindo, maravilhoso, mas eu entendo que não foi por minha causa. Amém? Você entende isso? Não é por nossa causa, amados. Mas é por causa daquele que habita em nós. É por causa daquilo que Ele colocou em nós. E nós não temos noção ainda de quão poderoso é.
uma vida que se entrega totalmente ao mover do Espírito Santo. Não existe situação, amado, que o Senhor, através da tua vida, não precisa falar não, mas se você tem uma intimidade, dá uma cotoveladinha em quem está do teu lado aí. É através dessa pessoa aí, através de você, amado. Você pode mudar gerações, amém? Quantos creem nisso? Você pode mudar gerações, você pode mudar a vida de famílias inteiras. Mas nem você tem noção do raio de alcance que o Senhor pode fazer através da sua vida. Por isso eu fico muito animado com a igreja do Senhor. Eu estava falando hoje de manhã aqui que quando eu assino uma revista evangélica e esses dias tinha uma crítica contra a igreja está doente. Eu pulei, não vou ler isso aqui, porque eu não creio que a igreja está doente. Amém, queridos? A igreja está vivendo um processo poderoso de um cumprimento profético que Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Nós estamos vivendo mais um derramar poderoso, profético, uma onda poderosa de um avivamento, amado, que não é só em termos de Brasil, em termos de Igreja Aba, em termos de Curitiba. Eu não sei se você está me entendendo, mas quando você anda por aí nas igrejas, você vê coisas tremendas acontecendo, coisas que não aconteciam, queridos, e está acontecendo no mundo inteiro. Esses dias eu estava vendo um missionário dizendo, as pessoas falam que a igreja na janela 1040 ou no Oriente Médio está morrendo, é porque você ainda não se informou com clareza daquilo que realmente está acontecendo nesses lugares. Deus está levantando, amados, homens e mulheres que dizem assim, eu tenho o que dar, eu tenho o que dar, então receba, mas para que você viva isso, você precisa crer, amém? Você precisa crer que Deus tem um potencial poderoso para você viver, amém? Quantos estão comigo aqui? Deus tem, mas não queira ficar aquém disso. Não queira, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês aqui uma passagem de Atos 3 que diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós, olha para nós, é isso que o Senhor quer que você viva, olha para mim, olha para mim, olha para nós, ele disse. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, esperando receber uma esmola, amados. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém, amados? O que eu tenho, eu te dou. Não é essa a história da revelação nas nossas vidas? Se você for para 1 Pedro 1:20, a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, Deus já nos tinha dado o Cordeiro, que antes que o mundo viesse a existir, ele já tinha sido sacrificado. Apocalipse 13:8 fala a mesma coisa. Então Deus já inicia dizendo assim: aquilo que eu tenho de melhor eu te dou. E essa foi a história da revelação. Todos os homens que andaram no mover profético, no mover gracioso, de serem canais da revelação de Deus, eles davam aquilo que eles tinham recebido do Senhor. Amém, queridos? Abraão saiu da sua zona de conforto para andar, para caminhar numa terra que ele não conhecia. Então ele falou assim: Senhor, eu estou disposto a me dar para o Senhor, porque eu acredito em todo o potencial que o Senhor tem para a minha vida. Amém, queridos? E aí foi. Davi deu
deu tudo que tinha como um adorador. Ele quis viver algo que ainda quase ninguém tinha vivido, tanto que ele foi chamado, o único que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele falou assim: Senhor, eu quero te dar. Ele não queria brigar pelo governo dele, ele não queria brigar pela condição de rei, mas ele não queria perder a pessoa bendita do Espírito Santo. Eu entendo que ainda não tinha como nós temos, mas ele falou assim: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. De alguma forma ele tinha encontrado o caminho para receber mais de Deus do que aqueles outros que viviam contemporâneos a ele. Queridos, e nós precisamos andar dessa forma, sabendo que o que nós temos é poderoso para mudar contextos. Amém? Eu não me lembro eu acho que eu li no livro Apóstolo dos Pés Sangrentos. Foi um homem poderosamente usado pelo Senhor e disse que ele teve uma infância muito pobre. E eu acho interessante que ele faz uma correlação de tudo aquilo que ele passou com a vida espiritual dele. Diz que quando ele era criança, ele era muito pobre, então ele pegava água no rio e ele tinha 2 baldes grudados a uma vara, e ele pegava um balde daquele, estava furado, e o outro estava bom, e por onde ele andava, aquele balde ia pingando. E quando ele chegava na sua casa, o balde estava um pouco mais da metade, e ele notou que aquele balde, né, o lado do balde que vinha pingando, era todo florescido. Era todo verdinho, todo florescido. Ele disse assim, não com relação ao furo, mas com relação ao que você tem, você dá. Se você realmente sabe se você tem do Senhor para dar. Mas o que ele quis dizer assim aqueles que andam alinhados com os céus e dão daquilo que recebem, todo o contexto ao qual eles vivem é transformado. Amém, queridos? Todo o contexto ao qual você vive pode ser transformado. Todo contexto de tristeza pode ser transformado num contexto de alegria. Todo contexto de dor pode ser transformado num contexto de paz. Todo contexto de desespero pode ser transformado se você entender: Deus, eu quero isso para a minha vida, e eu não quero guardar para mim, eu não quero, eu não posso, eu não me atreveria, amém, queridos? Eu não me atreveria a guardar aquilo que o Senhor tem para mim. E assim foi a vida destes homens, né? Aqui nós vemos esse relato escrito por Lucas, o médico. A igreja estava vivendo um tempo vibrante, né? Um tempo onde a igreja caía na graça do povo, coisas estavam acontecendo, a igreja estava se expandindo, enfim, estes homens entendiam agora o que eles tinham, eles entendiam que eles precisavam dar continuidade naquilo que o Senhor Jesus começou a fazer agora. Eles realmente entendiam o que eles tinham, mas nem sempre foi assim. Agora eles entendiam que aquilo que Jesus viveu, ele precisava viver. Onde Jesus entrava, amados, tudo era transformado, amém? Jesus estava num velório, o morto ressurgia dentre os mortos. Jesus estava numa festa, acabou o vinho, acabou a alegria, ele resolvia. Num contexto de tristeza, num contexto, enfim, Jesus, ele se doava, ele se dava, ele se doou tanto que ele falou assim: aquilo que eu tenho, vocês precisam viver. Mas até então eles não entendiam, não tinham entendido. Nem sempre foi assim com Pedro. Por que eu falo isso, querido? Porque a palavra de Deus diz assim que do nosso interior fluiriam e fluirá rios de águas vivas. João 7,38. Será que eu e você temos tido esse entendimento por onde nós passamos? Rios de águas vivas. Não é uma biquinha, está entendendo? Não são gotículas que fluem de nós, mas a palavra de Deus diz que aquele que crê, por onde andar, vai ser um rio. Amém, querido? Um rio. E Jesus estava falando da vinda, da presença do Espírito Santo, amado. Você precisa, eu preciso ser um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo. Amém? Quantos entendem isso? Será que temos tido aquilo que Jesus tinha para oferecer? Amados, porque
Eu não acredito naquele ditado que diz assim: ele não dá porque ele não tem nada para dar. Ele não é um bom pai porque ele não teve um bom pai. Eu não acredito nisso. Sempre a gente tem alguma coisa para dar, ou boa ou ruim. O que Jesus quer que nós vivamos, o que este versículo quer que nós venhamos a entender é que nós precisamos ser algo explosivo andando no meio de uma geração perdida. Amém, queridos? Algo que incendeia, algo que... É interessante, crente fala de incendiar, mas também fala de rios de águas vivas, mas, queridos, o que eu quero dizer aqui é sobre a presença maciça do Espírito Santo, e todos vão ver na tua vida, queridos, quando você toma posse disso, quando você entende essa realidade. Amados, na tua empresa, as coisas começam a mudar, amém? Na tua escola, as coisas começam a mudar. Não tem como, amados, não tem como. Aqueles que são entregues ao Senhor, sempre têm do Senhor para dar, senão Ele dá de si mesmo. Por exemplo aqui, lá em João 18:10, Pedro já tinha andado 3 anos e meio com Jesus, e quando foram prender Jesus, ele deu aquilo que ele tinha. Diz a palavra de Deus que ele sacou de uma espada e deu uma espadada num homem chamado Malco. Ele deu o que ele tinha, não é, Fernando? Ele deu o que ele tinha. Então, para com isso. Às vezes você já anda com Jesus, às vezes eu já ando com Jesus, mas, queridos, o Evangelho da Graça ainda não entrou totalmente, não permeou totalmente todas as instâncias do meu e do seu ser. Isso precisa acabar, isso precisa acabar, isso precisa ser, queridos, revertido em nome de Jesus. Nós precisamos ser testemunhas daquilo que Jesus fez por nós. Eu quero ser, mas quantos estão dispostos a pagar um preço para ser? Levanta a mão quem está disposto a viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. É perigoso levantar a mão, querido, é perigoso. Amados, eu falei para o Senhor: Deus, ninguém mais vai passar pela minha vida. Ninguém vai mais passar pela minha vida sem te conhecer. Ninguém, Senhor Deus, vai passar pela minha vida e vai passar sem saber quem tu és para mim. Ninguém, amados, ninguém. Então aqui Pedro e João, eles estavam em sua nova versão, né? Agora 2 homens andando em sua versão atualizada, né? A última versão dos céus. Quantos querem se atualizar agora? Você tem um celular lá, saiu uma nova versão, não sei se é assim que fala, né? Do Android, saiu uma nova versão do Apple, né? De você precisa apertar uma tecla e acontece um download naquele celular, você ficou melhor. A última versão para nós surgiu quando Jesus ressurgiu dentre os mortos. Ele falou assim: todos quantos querem viver isso, podem viver, e aquele que crê em mim fará coisas maiores do que as que eu faço. Quantos creem nisso, querido? A igreja primitiva creu nisso. A igreja primitiva andava nessa expectativa. E quando você fala: eu sou cristão, eu sou crente, as pessoas têm uma expectativa contigo. Não é, Fernando? As pessoas têm uma expectativa. As pessoas têm uma expectativa. Eu me lembro que um dia eu fui no banco e eu falei: o que você faz? Eu sou psicólogo. A pessoa começou a abrir o coração para mim. E eu fico imaginando, para crente tem que ser potencializado, amados. Eu estou passando por uns problemas, você pode orar por mim? Porque eu creio que a oração dos crentes, essas orações, elas sobem até o Pai. Eu creio que essas orações mudam contextos. Eu creio que essas orações, mas às vezes, quando as pessoas falam isso para nós, a gente fica assim, porque a gente se surpreende, mas não, você não pode se surpreender com isso, porque, queridos,
Essa é a expectativa que os céus têm a nosso respeito, amém, queridos? A palavra de Deus diz que nós iríamos andar em vitória, nós iríamos andar em poder, nós iríamos andar pisando sobre as obras de Satanás. E, queridos, é isso que Deus tem para as nossas vidas. Nós estamos vivendo o hashtag seremos 1000. Amados, mas eu creio em nome de Jesus, que antes do final do ano, nós já vamos mudar isso aí. Amém? Quantos creem nisso? Nós já vamos mudar isso. Então, queridos, Pedro e João andando, né, ele não é mais aquele Pedro que falava pelos cotovelos, não é mais aquele Pedro que havia negado Jesus há algum tempo. Queridos, até eu fico imaginando, quando eu leio Atos 1, quando Jesus está falando de algo poderoso, ficar em Jerusalém até que vocês recebam esse download dos céus. Ficar em Jerusalém, para que vocês recebam essa melhor versão, a versão dos céus para vocês. E tem alguém lá que falou assim: Senhor, por acaso, será neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Será que é neste tempo? Eu fico imaginando, algo vem na minha mente. Eu acho que foi o Pedrão. Você está entendendo? Eu acho que foi o Pedrão. Queridos, e Deus me falou algo muito forte. Ele falou assim, para a minha vida, quando eu estava lendo esse versículo, ele falou assim: eu não tinha um velho reino para o velho Pedro, mas eu tinha um Pedro novo para um reino novo. Deus tem uma nova Suelen para este reino novo, poderoso, que avança e nada pode parar. Nada pode parar, queridos, diante de qualquer situação. Mesmo que você queira se desesperar, não se desespere, maior é aquele que está em vós. Nós precisamos tomar posse das promessas que a palavra de Deus diz que são para nós, é para a igreja, é para a igreja, amados. Por isso que eu gosto de chamar os meus líderes, os meus discípulos, eu mando WhatsApp para eles, fala labareda de fogo. Fala, ministro Deus Altíssimo, né? Quem recebeu meus discípulos que receberam as minhas últimas mensagens ali, eu já profetizando aquilo que a palavra de Deus diz sobre ele, sobre mim. Amém, queridos? Onde você anda, você pode viver essa dinâmica de dizer assim: aquilo que eu tenho, receba. Amém? Aquilo que eu tenho. E, amados, eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo, meu Deus, se 10% de nós entendermos aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de nós, todo um contexto de bairro é transformado, todo um contexto de cidade é transformado. Em nome de Jesus, querido, abra o seu coração, abra o seu coração. Eu estava lendo um livro do pastor Getúlio. Quem conhece o pastor Getúlio, que escreve sobre batalha espiritual aqui? Ninguém? Pastor Getúlio, conhece aqui. É um livro que foi prefaciado pelo pastor Luciano Subirá. Então, queridos, quando tem um prefácio de uma pessoa igual ao Luciano Subirá, a gente começa a acreditar. O pastor Getúlio já esteve aqui, então ele diz que ele viveu uma situação num país da África, eu não me lembro o nome do país, mas ele disse que eles foram fazer uma conferência profética naquele lugar. Uma conferência de libertação. E no primeiro dia que eram 7 dias de preparação naquele estádio. Diz que no primeiro dia de preparação, ele viu de longe uma criatura muito grande vindo, um anjo muito grande vindo. Que talvez alguns não acreditem, mas o mundo espiritual é muito real. É muito real. É muito real. E a gente gosta de falar a verdade do Senhor aqui neste lugar. Ele diz que quando este anjo chegou, um anjo imponente, diz que ele olhou e mais ou menos viu, ele deve ter uns 20 metros de altura, ele pousou com as asas abertas, e aquilo não trouxe paz para ele. Aquilo não trouxe paz para ele. Ele falou assim: mas é imponente, é até bonito. Diz que ele começou: Deus, é do Senhor? É do Senhor? É do Senhor. No segundo dia de preparação, novamente aquele anjo estava lá. Deus, é do Senhor. No terceiro dia, lá pelo 5º dia, mais ou menos, o Senhor falou: não é meu.
Esse é o principado da cidade. Esse é o principado da cidade. Então você vai ter luta com o principado dessa cidade. E daí diz que eles cruzaram olhares e aquele anjo percebeu que Deus deu um dom chamado revelação de espírito, que tem lá em 1 Coríntios 12, né, um dos 9 dons que o Espírito Santo pode nos usar. Ele diz que aquele anjo, na verdade não era anjo, era um demônio, ele veio na direção dele, e cada vez que ele vinha ele ficava menor, mas quando chegou próximo dele ainda ficou grande, ficou gigante. Diz que ele falou assim: você está autorizado a falar sobre cura, milagres, você está autorizado a falar de prosperidade, mas você está desautorizado a falar sobre aquilo que realmente esses crentes podem fazer, se eles crerem na palavra. E se você falar da palavra, eu vou trazer desastres nessa cidade. Ah, pastor, mas os anjos não têm poder para mexer na natureza. Então eu queria que você lesse, quando Jesus estava indo para Gadara, diz que veio uma grande tempestade, e Jesus repreendeu a tempestade. Jó diz que as coisas da natureza conspiravam contra os filhos de Jó, e o diabo recebeu a autorização para fazer isso. Né, os magos do Egito, quando Moisés fazia algo, eles faziam algo, faziam semelhante, faziam a mesma coisa. Num determinado momento eles já não conseguiam mais fazer, né, porque o poder de Deus é todo poderoso, amados. Deus é todo poderoso. Mas onde eu quero chegar é que aquilo que ele tinha, por causa de uma batalha espiritual, ele quase travou de dar aquilo que ele tinha. Mas ele falou assim: Senhor, ele estava preocupado, assim, Deus, vai acontecer, esse povo já é tão sofrido, eles sofrem tanto, Senhor, Deus, o que eu faço? Dá aquilo que você tem. Dá aquilo que eu te dei. Dá aquilo que eu te dei. E a situação vai mudar. Eles vão enfrentar lutas, mas a situação vai mudar nessa nação. Amém, queridos? Dê aquilo que você tem. E a situação vai mudar. O contexto onde você vive vai mudar. O contexto geracional seu vai mudar. Mas se você buscar na fonte. Amém? Diz que aconteceu tudo que tinha, tal. E nos próximos dias aconteceu mesmo essas catástrofes, e eles oraram, repreenderam, enfim, foi uma briga espiritual, e menos pessoas vieram, mas aqueles que vieram, amados, eles entenderam, e algo lindo estava acontecendo naquele país, porque ele deu aquilo que ele tinha para dar. Então, até um nível de conhecimento bíblico o diabo ainda tolera na tua vida. Mas a hora que você começa a entender a tua identidade poderosa, aquilo que você pode ser num contexto de sua cidade, aquilo que você pode ser num contexto da sua escola, aquilo que você pode ser no contexto ao qual você anda, aí você começa a incomodar o inferno. E é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós venhamos a desfazer as obras do diabo. Para isso, o Filho de Deus se levantou para desfazer as obras do diabo. Para isso nós, como filhos de Deus, fomos levantados para dar aquilo que nós recebemos dele, para desfazer as obras do diabo. Tem alguém que quer assumir esse papel aí? Amém? Levanta a mão e fala assim: eu quero, Senhor. Eu quero onde eu andar, Senhor. Aonde andar, eu quero dar aquilo que eu tenho recebido dos céus. Amado, e aquilo que tem dos céus, a dispensa dos céus, amado, tem tudo aquilo que nós precisamos para andar em vitória. Amém? Queridos, e agora, este Pedro que entendeu essa nova versão, este Pedro que recebeu essa plenitude, esse download do céu, era perceptível na vida dele. Diz que quando ele foi inquirido a respeito daquilo que ele fez, daquilo que o Senhor fez através da vida dele, que fluiu através da vida dele, em Atos 4,13, diz assim que aqueles que o inquiriram admiraram-se da ousadia que Pedro falou, né, através
do Espírito Santo. Eles admiraram dizendo assim: este homem só pode ter andado com o Cristo que andou no meio de nós. E é isso que as pessoas precisam ver em você, a autoridade. Este homem realmente anda com Cristo. Este homem realmente anda com Cristo. Este homem realmente anda com o Senhor. Queridos, já no começo aqui do capítulo 3, já nos diz o segredo do apóstolo Pedro, já nos diz o segredo do apóstolo João, porque agora eles eram homens cheios da autoridade, eles andavam em vitória, eles triunfavam sobre aquilo que era o impossível. Amados, um paralítico hoje só pode andar se for um caso reversível, mas eu creio que o caso desse homem era irreversível. Mais de 40 anos, diz a palavra de Deus. Então ele triunfava sobre o impossível. E eu quero, queridos, que nós possamos viver isso que a igreja primitiva viveu em intensidade. Vamos triunfar sobre o impossível. Ah, não, aquela pessoa é impossível de ser ganha para Jesus, amados. Triunfe sobre isso. Todos têm uma chave que abre o coração. A gente só precisa achar a chave certa, amém? E queridos, esses homens, eles descobriram a fonte da onde fluía toda essa virtude. Diz aqui que eles estavam subindo ao templo para o quê? Para orar ao Senhor. Para buscar ao Senhor. Queridos, Pedro, ele entendeu, João entendeu, amados, que este caminhar, que este conhecimento que vem do Senhor, só pode vir de uma vida que busca o Senhor em oração, que conhece o Senhor no seu lugar secreto. Eu creio, amados, que estes homens aqui, eles só transformaram no público aquilo que eles estavam vivendo no secreto. Ah, pastor, eu quero tanto andar em vitória, eu queria tanto colocar a mão sobre a vida dos enfermos, eles serem curados. Amado, você está buscando isso no secreto. Nada do que você vive no secreto, você vai viver no público. Você está me entendendo? Você está me entendendo? É lá no secreto. É lá no lugar de intimidade que Deus vai gerar isso. Que Deus vai gerar isso. Queridos, será que nós estamos vivendo isso nesse nosso caminhar? Eu creio, amado, que Deus começou a fazer isso em nós. Eu creio, amado, que nós estamos andando em autoridade. Eu creio que tem mais do Senhor. Amados, que se nós não vivermos isso, nós estamos sujeitos a darmos cuidados paliativos em todos aqueles que passarem por nós. Por que eu falo isso? Sabe o que é cuidado paliativo? Paliativo é que não resolve nada, só ameniza. Queridos, e o nosso andar não é um andar amenizador. Fala para quem está ao teu lado. Não é amenizar. Não é amenizar. É mudar contextos, amados. É mudar contextos. Você é um mudador de contextos. Você é um transformador de atmosferas, amém? Amém, queridos? Homens que andam, mulheres que andam com as suas armaduras espirituais bem ajustadas. Amados, mudam contextos. Contextos de doença, de tristeza, de tragédia. Você é um mudador de ambiente, queridos. Sabe por que eu falo que se nós não entrarmos nessa vibe aqui de buscar o Senhor, de Deus, Tu és a fonte. Eu quero, Senhor Deus, não somente ter a água que vem do Senhor, mas eu quero ir à fonte. Eu quero ir às vezes nós nos satisfazemos com a água, mas a água é um subterfúgio para que a gente possa chegar até a fonte. É daqui que flui. É daqui que flui. Eu preciso estar apaixonado por esta fonte. Eu preciso querer mais intimidade. Eu preciso estar disposto a abrir mão das coisas, amados, que tentam me enredar, que tentam me chamar a minha atenção, que tentam me distrair. Eu preciso, querido, ser um apaixonado por essa fonte. E essa fonte é Jesus Cristo. Essa fonte é o Espírito Santo, amado. Você está me entendendo? Estes homens agora, eles estavam cheios do Espírito Santo, por isso eles andavam em autoridade.
Não era mais um tratar paliativo, porque todos os dias, diz a palavra do Senhor, este homem recebia cuidados paliativos. Alguém colocava ele em um local para mendigar o seu sustento. Ele recebia isso já, não é verdade, Kleber? Alguém pegava todos os dias, levava este homem a um lugar ao qual ele conseguia o seu sustento, mesmo que fosse mendigar. Às vezes nós fazemos isso com pessoas que caminham com a gente. Queridos, eu não me conformo. Se uma pessoa está caminhando comigo, ela precisa ser transformada. Você está me entendendo? Você está me entendendo, Henrique? Se uma pessoa caminha comigo, ela precisa ser transformada. Eu preciso fazer aquilo que o apóstolo Paulo fez com os Gálatas. Meus filhos, aos quais eu ainda sofro dores de parto por vocês, até que Cristo seja o quê? Gerado. Querido, ninguém vai caminhar comigo 6 meses, 1 ano, 2 anos, e não vai entrar na mesma vibe. Nem que eu tenha que gastar os meus joelhos, amados. Mas essas pessoas serão transformadas. Ah, pastor, eu já desisti do meu GC. Será que você desistiu do seu GC ou você desistiu do teu tempo de oração? Será que você desistiu do teu chamado? Será que o Senhor não te colocou lá para que você realmente, amados, flua nisso que era o segredo de Pedro e Paulo? De Pedro, Paulo e João, enfim, todos os apóstolos. Era o lugar secreto, era a busca daquilo que Deus tinha para a vida deles. Então ninguém, fala comigo, ninguém vai passar pela minha vida sem ser transformados. A não ser que a pessoa não queira mesmo. Como o apóstolo Paulo reclama de alguns Demas, como tinha lá na terceira carta de João, um tal de Diótrefes. Era Diótrefes, não era Diótrefes. Era o Diótrefes que diz que não aceitava a visita do apóstolo João, porque ele queria ter a primazia na igreja. Então o cara não queria mais nada com o Senhor, ele só queria ser reconhecido. Amém, queridos? Então esse homem já recebia cuidados paliativos. Ele já estava acostumado a receber esmolas, amados. A gente vê gente caminhando já há 10, 12, 20 anos no Evangelho. E dá a impressão que vive de esmolas. Vive daquilo que os outros falam. Vivem daquilo que recebe nos púlpitos. É lindo, queridos, receber do púlpito. Mas você precisa buscar na fonte. Quantos estão dispostos a buscar na fonte? Não existe fé de segunda mão. Você está me entendendo? Abraão recebeu a fé de Deus, diz a palavra do Senhor. E Ló recebeu a fé de Abraão. A fé de segunda mão. Não existe fé de segunda mão, querido. Se você vive uma vida de fé de segunda mão, eu só vou viver se o pastor Adilson for o meu discipulador. Queridos, que é isso? O Senhor pode te alimentar até comigo sendo seu discipulador. Sabia disso? Mas o que Ele quer é que você busque na fonte. Não somente ouvir falar, Senhor, hoje eu te conheço. Não somente de ouvir falar, mas Senhor, hoje eu ando contigo. Senhor, hoje eu quero o Senhor. Senhor, hoje eu tenho fome de Ti. Senhor, hoje eu tenho sede de Ti. E eu quero ter do Senhor para dar a todos que passarem pela minha vida. Então esse homem estava acostumado a receber esmolas, queridos. E o Senhor não quer que ninguém receba esmolas. Eu creio que ele já está vivendo num nível natural. Minha vida sempre foi assim. Mais de 40 anos recebendo esmolas, então eu vou viver recebendo esmolas. Amado, o Senhor não tem esmolas para você, amém? O Senhor não tem esmolas para você. O Senhor tem o melhor dos céus, querido. O melhor dos céus para a tua vida. O Senhor tem uma vida de autoridade. Aonde você andar, querido, os demônios vão ter que se sujeitar à autoridade que foi colocada na sua vida. Mas desde que você entenda, Senhor, eu preciso buscar nessa fonte desesperadamente. Eu fico desesperado quando a gente canta umas canções assim, desesperado. A gente não canta mais essa, né? Mas a gente já cantou. Por mais de Ti, amados.
Se nós realmente tivéssemos esse desespero de Deus, amados, desespero de Deus, meu Deus, nós abandonaríamos tantas coisas para viver intensamente essa busca pelo Senhor, e é isso que o Senhor tem chamado essa igreja, e eu creio, amado, que nós estamos entrando neste nível. Quantos recebem isso? Desesperados, Senhor. Nem sempre esse nível, queridos, de viver de esmolas, está somente a nível de finanças, ele pode se estender a relacionamentos interpessoais, ou mesmo emocional, podendo até mesmo entrar a níveis ministeriais. Esses dias alguém mandou um vídeo para mim, de uma criança que estava mendigando a atenção da mãe. Uma criança de 2 anos, mãe, dê atenção, mãe, me dê atenção. E a mãe empurrava e ficava dando prioridade às suas redes sociais. Ministerial, Saul tinha sido rejeitado pelo Senhor. E quando o profeta Samuel falou assim, hoje o teu reino foi partido, ele não se preocupou com aquilo, ele falou assim, só não me abandona, profeta, não me abandona, porque eu quero que você chegue comigo diante do povo, porque eu não quero que o povo saiba que eu fui rejeitado por Deus. Ele não se preocupou com o chamado dele, mas ele se preocupou com a popularidade dele. Homens assim que se preocupam com a sua popularidade, amados, não tenho que dar. Não tenho que dar. Davi não se preocupou com o seu reino. Ele abriu mão, ele falou assim, Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Você consegue imaginar isso, queridos? Você abrindo mão de tudo que você mais ama. E você falar para ele, Senhor, eu quero buscar o Senhor e o teu reino, Deus, com todas as minhas forças, com todo o meu coração, Senhor, Deus, eu creio, e as demais coisas que eu preciso, o Senhor vai me dar, amém? Tudo mais que eu preciso, Senhor, Deus, o Senhor sabe o que é, eu vou ter de Ti, mas o que eu mais quero é o Senhor, o que eu mais quero é o Senhor. Então, queridos, essa é a situação de milhares de homens e mulheres que estão vivendo de esmolas. Quantas famílias estão vivendo de esmolas? Queridos, é hora de nós buscarmos mais dessa fonte, pois o que nós temos é poderoso, é poderoso. Então, o que temos sido? O que eu e você temos sido? O velho Pedro, que se preocupava com o velho reino, ou o novo Pedro, que andava em autoridade? O novo Pedro que carregava em si o reino e distribuía a abundância que tinha. Distribuía a abundância que tinha, queridos. O que Deus quer te dar é abundante, amém? O que Deus tem nos dado é abundância. É abundância. É abundância. E quando nós vivermos isso, amados, Curitiba será abalada, amém? Curitiba será abalada, este bairro será abalado, os nossos GCs serão abalados, porque nestes lugares haverão líderes que falarão assim, Senhor, eu quero queimar por Ti, eu quero queimar por Ti, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam um homem e uma mulher apaixonado pelo Senhor, não somente acostumado, Senhor Deus, há uma religiosidade, mas eu tenho o que dar a todos quantos passarem por mim. Queridos, ele estava paralítico na frente do templo, que simboliza a religiosidade. Jesus estava falando assim, eu estou quebrando isso, não é na religiosidade que você vai encontrar aquilo que eu tenho. Não é na religião, mas é em Jesus Cristo, aquilo que eu tenho, você receba aquilo que está em abundância no meu coração, vai estar em abundância no seu coração, porque é uma palavra profética que eu ministro para você, e não somente, queridos, algo triunfalista, mas se eu precisar, eu gasto horas orando por você. Eu estou lendo um livro que fala sobre o avivamento dos discípulos de John Wesley. John Wesley foi um camarada que se queimou para o Senhor. E ele levantou alguns discípulos, porque ele tinha o que dar. Receba de mim aquilo que eu tenho. Receba de mim aquilo que eu tenho. Receba de mim. Amados, e diz que eles chamam assim, os discípulos de John Wesley que estavam no circuito, eram mais de 700, que vieram para o novo mundo, que era os Estados Unidos. E diz que a média de vida daqueles homens, por causa da má alimentação, por causa
do frio que eles passavam, por causa do tempo que eles gastavam percorrendo as aldeias em lombos de cavalos, por causa das tempestades, por causa dos índios que os matavam. A média de vida deles era 33 anos. Eu fico imaginando, Jesus, quanto amor. Quanto amor. Por isso aquela nação é o que é hoje. Você pode me falar algo sociológico, qualquer coisa, mas aqui, o que fala forte no meu coração é porque homens de Deus foram e deram tudo aquilo que eles tinham para aquela nação. 33 anos, queridos. A média de vida. Homens que andavam e falavam assim, receba aquilo que eu tenho, 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 receba aquilo que eu tenho. E quando você e eu estivermos vivendo a um nível que nós pudermos falar assim, receba aquilo que eu tenho, e a tua família vai ser transformada. Receba aquilo que eu tenho, e esse GC vai ser transformado, vai multiplicar, não porque a gente quer multidões, simplesmente pelas multidões, mas nós queremos chorar pelas vidas que não conhecem a Jesus. A gente lê esses livros só para sofrência, né? Os caras gastavam noites orando em quebrantamento para Deus converter vidas. Você consegue me entender esse clamor do meu coração? Mas esses dias um irmão chegou em mim e falou, o senhor bate demais. Eu falei assim, eu sou profeta, cara, eu vou, em nome de Jesus, cada palavra que o senhor colocar na minha boca, eu não vou ter medo de falar. Eu creio ainda nos 5 ministérios. E se você achou que eu era pastor, quero te dar uma informação, eu sou pastor, mas a minha veia é profética. E o dia que nós gastarmos noites orando pelos nossos vizinhos, eles virão. O dia que nós gastarmos, Deus, quebranta o meu coração, Senhor Deus, eu quero pagar um preço pelas novas gerações que vão surgir após a minha, eu quero me desgastar, Senhor. Quero ser igual Tiago, que era chamado Tiago Joelhos de Camelo. Por quê? Porque ele orava o tempo todo. Cara, a história diz que o joelho dele era irreconhecível, porque ele orava, todo o tempo que as pessoas o viam, ele estava no templo orando, buscando ao Senhor. Queridos, então que venhamos nos posicionar, que venhamos proclamar, chega de religiosidade, querido, a religiosidade não te leva a lugar algum a não ser para o inferno. Você está me entendendo? Eu não quero me converter à religião dos crentes porque eu sou de outra religião, amado. Vou te dizer uma coisa, se você não ouvir o Senhor bater ao seu coração e você não aceitá-lo como o Senhor da sua vida, a religiosidade não vai te fazer bem algum. Foi isso que Pedro e João falaram, a religiosidade não te fez nada, mas nós em nome de Jesus, nós te dizemos, levanta e anda. Não temos religião, temos Jesus. Não temos algo passageiro, como dinheiro, temos Jesus. Não é à toa que Pedro escreve no seu livro, ele fala assim, não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata, que vocês foram comprados, mas vocês foram comprados pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Pedro e João fizeram com esse homem aquilo que talvez por anos nunca mais ninguém tinha feito. Ele olhou nos olhos daquele homem. E dentre tantas interpretações, o olhar nos olhos é: eu quero ter um relacionamento contigo. Eu me importo. Em nome de Jesus, chega de mendicância. Chega, agora o melhor de Deus chegou para a tua vida. Querido, eu queria te dizer que o Senhor te chamou aqui nessa noite para te dizer, você precisa ser um desses que se levanta nessa geração e anda dizendo, receba o que eu tenho, receba aquilo que eu busquei na sala do trono. Eu gosto de dizer para os meus discípulos assim, a gente se encontra às 5 horas, na sala do trono. A gente se encontra na madrugada na sala do trono, porque é de lá que vem aquilo que nós podemos dizer, receba o que eu tenho.
Receba o que eu tenho. Receba o que eu tenho. Você pode ser, querido, um instrumento de mudança no teu contexto. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, você já é um instrumento de mudança no teu contexto.